Olá, turma. Vamos falar aqui sobre formatação de células. Observe que eu tenho duas tabelas feitas aqui. Eu tenho essa tabela de notas escolares e essa outra tabela aqui de materiais, ok? Então, vamos observar o seguinte. Eu posso selecionar esses valores aqui e definir tudo centralizado, ok? Como está aqui, ó, centralizou todos esses valores na célula. E aqui também, posso colocar tudo aqui também centralizado, ok? Aqui eu posso usar uma opção, vou selecionar essa aqui, ó, esse conjunto aqui de células, chamado de mesclar. O que é mesclar? Ele faz com que todas essas células, né, esse conjunto de 5 células que eu andei selecionando, se torne somente uma, né? Então eu seleciono elas aqui, clico em mesclagem, pronto. E aí eu mesclei em uma célula só. Vou selecionar todas essas células novamente. E agora eu posso colocar uma borda, né? Para isso, para colocar as bordas, eu venho aqui nesse botão de bordas, ok? Seleciono todas as bordas aqui, ó. Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse outra tabela que está montada aqui, ok? Pronto, coloquei também bordas. Aqui existe uma função que eu vou fazer de média. Para isso, eu vou clicar aqui no botão autossoma, como vimos nas aulas anteriores, em média. Vou verificar se está correto, de D10 até F10, correto, seleciono e arrasto para baixo. Observe que deu uma dízima periódica, ok? Então vou selecionar somente os números e a partir de agora eu começo a formatar essas células. O que eu quero em relação a essas células? Eu quero, por exemplo, que ela tenha 2 casas decimais ou uma casa decimal, né? Então, para eu fazer isso, vou no menu formatar células, clico na guia número, categoria número. E aqui eu defino quantas casas decimais eu quero. Eu posso definir de uma casa ou de 2 casas decimais. Vou colocar de uma casa decimal. Aperto OK. Pronto. Agora não aparece mais aquela dízima periódica. Como que eu fiz isso? Selecionei somente os números. Voltando para que você entenda. Fui no menu formatar, células, guia número, categoria número. Escolhi uma casa decimal para que ficasse uma casa decimal. Ok? Agora uma observação, não é 5.3, é 5,3, tá bom? Não é 7.0, é 7,0, que talvez você venha trabalhar e dê errado, mas saiba que é a vírgula que nós usamos. Aqui, eu quero trabalhar também, só que aqui eu não vou formatar em casas decimais, e sim em tipo moeda. Posso vir aqui, ó, no menu formatar células, vou clicar na opção de guia número, categoria, moeda. Vou permitir as 2 casas decimais, vai ficar dessa forma aqui, como está no exemplo, né? O valor do símbolo é o valor moeda. Aperto OK, pronto. Feito isso, agora eu posso trabalhar com a formatação disso aqui, a autoformatação. Seleciono isso aqui, vou no menu formatar, autoformatação. E aqui, usando essa barrinha de rolagem, ó, eu posso escolher um formato de tabela que agrade os meus olhos. Vou escolher esse aqui. Só que vejam bem, antes de eu escolher, eu vou clicar nesse botão de opções por uma simples razão. Eu não quero que ele autoformate os números, ok? Por quê? Porque eu já trabalhei com os números antes, colocando uma casa decimal. Então, para que eu mantenha essa formatação dos números que eu fiz antes, basta eu desmarcar esse formato de número aqui, que ele não vai formatar esses números, né? Para números inteiros, como estamos vendo aqui, ó, ok? Então fica da forma como eu desejei. Aperto OK. Olha lá, ó, ficou bacana. Vou selecionar também essa tabela aqui. Vou de novo no menu formatar, autoformatação, ok? Vou escolher agora uma outra autoformatação aqui, essa daqui, ok? Que me agradou. Vou clicar no botão de opções, vou tirar também a opção de número, mesmo porque eu formatei em estilo moeda e eu não quero que altere. Aperto OK, pronto. Agora eu tenho aí 2 tabelas, né, que estão autoformatadas, vamos dizer assim, apresentadas, ok? Feito isso, vou agora selecionar aqui e vou colocar centralizado, porque isso aí veio próprio da autoformatação, ok? Próximo passo, eu posso trabalhar com formatação condicional. O que é uma formatação condicional? É quando eu quero colocar cores específicas para algo específico. Então, por exemplo,
eu quero fazer uma formatação condicional nesse conjunto de células aqui, ok? Vou no menu formatar, clico em formatação condicional. Ele tem duas formas de fazer essa formatação condicional, entre o valor da célula e o valor da fórmula, ok? Nesse caso, eu estou trabalhando com valores das células. E eu posso escolher entre, não está entre, igual a, diferente de, maior do que, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Vou colocar aqui, menor ou igual a 4,9. Menor ou igual a 4,9, clico no botão, não, só vou tirar isso, vou colocar menor que é melhor. Menor do que 5, pronto. Não incluo 5, né? Menor do que 5, clico no botão formatar, e aí eu defino que a cor vai ser vermelho para as letras, né? Ó, a cor vai ser vermelho. Eu poderia trabalhar com bordas e eu poderia também trabalhar com sombreamento da célula. Posso até pôr um sombreamento preto para que você veja, né, que em padrões aqui eu faço sombreamento. Em fonte eu defino a cor da letra. Ok, tá? Então eu coloquei que todo o valor que for menor do que 5, vai receber a cor nesse conjunto de células que eu selecionei aqui, preto, e a cor vermelha. Clique em adicionar, vou fazer um segundo agora. Vou colocar aqui, está entre, cadê aqui? Está maior ou igual? Maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5, eu clico no botão formatar, defino a cor azul, ok, opa, a cor azul, e eu faço aqui, para que você veja, um amarelo de fundo, né? Aperto OK e aperto OK. Pronto, está lá, ó. Todos tiraram uma nota, né, acima da média, mas vamos diminuir aqui uma nota para que você veja como que fica, ó. Quando eu apertar o 3, olha lá, ó, o que ocorre, né? Se eu apertar o 3 aqui, ó, e diminuir a média dessa pessoa, olha lá, o valor também abaixo, né? Bacana, né? Isso aí serve para a gente fazer trabalhar com isso aí com formatação condicional. Então nós vimos dois itens agora que é interessante, né? A autoformatação e a formatação condicional, ok? Formatação condicional é quando eu quero fazer cores personalizadas e a autoformatação quando eu quero fazer na tabela inteira. Para fazer um gráfico, é interessante que ao fazer um gráfico, eu tenho que selecionar somente o que são dados. Por exemplo, notas escolares eu não seleciono, por uma razão, não faz parte dos dados, é somente um título qualquer. Então não há necessidade de selecioná-lo, mesmo porque se você for selecionar isso, vai dar errado no gráfico, porque o gráfico só contém dados. E o que são dados? É o cruzamento entre uma célula, né, onde tem uma coluna e uma linha, e onde saem esses resultados que nós temos aqui. Vou na opção inserir, figura, e aqui eu vou procurar a opção de gráfico. Não existe, ó. Isso aqui existe, não está aqui. Aonde que eu vou colocar? Aqui, ó, nessa opção, inserir gráfico. Pronto. Vou escolher colunas, aqui subtipo, ok, e apertar avançar. Ao fazer isso, ele pergunta para mim se eu desejo fazer as referências nas linhas ou nas colunas, né? Preste atenção. Nas linhas, ele está colocando o quê? As matérias, português, matemática, inglês e média, ok? E aqui nós temos os valores, e aqui na legenda, ó, vai ficar o nome das pessoas. Se eu trocar pelas colunas, ele vai colocar Paulo, Joaquim, José e as matérias dentro da legenda. Para que você entenda, vamos olhar aqui na nossa tabela. Linha é isso aqui. Coluna é isso aqui. Então, Paulo, Joaquim e José é uma coluna. Português, matemática e inglês é linha. Então, isso se refere ao seguinte. Qual é a referência que eu quero do meu gráfico? Se for para linhas, é porque eu quero chamar a atenção para as matérias. Se for para colunas, é porque eu quero chamar a atenção para os alunos, né? Clico em avançar. Coloco agora o título, que é esse mesmo título aqui, notas escolares. Por isso que eu falei que você não precisa selecionar, né, essa opção. Eixo da categoria X são alunos, ok? E eixo da categoria Y, notas, ok? Pronto, vai aparecer alunos aqui e vai aparecer notas aqui, tá? Vamos avançar. Posso colocar ali como objeto desta planilha ou numa nova planilha. Vou concluir, vou colocar o objeto desta planilha. Pronto, está aqui, ó, feito o gráfico. Uma observação, quando você colocar o gráfico, vai aqui na opção visualizar a impressão.
Possa ser que o gráfico, ó, esteja fora da área de impressão, tá vendo? Então você verifica aqui, ó, clica em margens. Você pode aumentar um pouquinho as margens laterais aqui, ó, clicando com o botão esquerdo e arrastando, ó, tá vendo? Ó? E ou fechar, então colocar esse gráfico abaixo aqui, ó. Opa, Ctrl Z para desfazer qualquer coisa que a gente tenha feito. Clica primeiro no gráfico, um clique e colocar ele aqui embaixo, ó. Pronto. Viu? Segurei o botão esquerdo, arrastei para baixo. Vou verificar agora, olha lá, ó. Vou clicar aqui, ó, para vocês verem que agora ele ficou aqui direitinho, né? O gráfico aparecendo aqui, ok? Então, olha só, eu tenho o gráfico de novo aqui para que vocês vejam. Aqui está ele, ok? Abaixo das tabelas feito direitinho. Caso você queira alterar esse gráfico, que é comum às vezes a gente fazer um gráfico e não gostar, e às vezes a gente quiser alterar ele, basta dar um duplo clique em cima do espaço vazio, aqui ó, botão esquerdo, 2 cliques, tá? E aí você pode dar uma alterada nesse gráfico, colocar por exemplo aqui ó, na área aqui ó, uma opção de uma cor mais clara, né? Aí você consegue trabalhar com ele aqui. Se caso você não quiser, você pode clicar com o botão direito em cima. Ao clicar com o botão direito de cima aqui, você tem opções do gráfico, dados de origem e tipo de gráfico. Olha, com o botão direito em cima, você além de formatar a área do gráfico, como acabamos de fazer agora, ó, vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó? Nós formatamos essa área aqui, onde nós escolhemos uma cor, não foi? Nós podemos mudar com o botão direito do mouse em cima do gráfico o tipo de gráfico, né? Colocar para pizza, né? Área, rosca e assim vai, ok? Eu posso também com o botão direito aqui em cima os dados de origem, mudar, por exemplo, eu não quero mais pelos alunos, vou pelas linhas, né? E aí aperto OK. Só que ao fazer isso, ao mudar aqui, ó, ficou errado alunos, então botão direito, não é isso? Vamos para opções de gráfico. E nas opções eu vou trocar agora, ó, já que ali ficou as matérias, né? Então troca aqui matérias, tá vendo? E aí eu posso melhorar esse gráfico aqui, ó, nas opções do gráfico. Opa, errei, botão direito, opções de gráfico, matérias. Interessante nas opções de gráfico que eu posso fazer mais linhas de grade, ó. Quem quiser colocar mais linhas de grade, como mostrando no exemplo aqui, ou retirar o excesso de linhas de grade. Posso pôr rótulos de valor, ó, a cada vou apertar OK, ó. A cada coluna aqui que nós temos, ó, referente aos nomes, né? Nós temos os valores em cima. Se eu quiser com o botão direito nas opções de gráfico, tirar esse rótulo de valor, colocar nome da categoria, fica um pouco mais estranho, né? Não é viável. E nome de série também. Não é também muito bom, porque vai aparecer o nome das pessoas, né? Eu gostei mais de valor, então eu deixo o de valor aqui. E tabela de dados. Mostrar a tabela de dados. Ó, eu posso fixar uma tabela de dados abaixo do gráfico. Isso é interessante quando eu não tenho uma tabela na mesma planilha. Só que essa minha planilha já contém tabela. Então para que eu vou colocar mais uma? Não é verdade? Aperto OK. Está em meu gráfico modificado. Vou fazer agora a mesma coisa aqui. Vou selecionar a tabela. Veja que eu tenho que selecionar a tabela inteira. Vou no menu inserir gráfico. Vou escolher agora a opção de pizza. Vou clicar em avançar. Posso definir as linhas e colunas. Ó, tá vendo? Aí nesse caso eu quero chamar a atenção para os materiais ou aqui para as papelarias, né? Vou colocar em colunas. Avançar. Título do gráfico. Vou colocar aqui o título como, por exemplo, como é materiais escolares, né? Aqui a opção de deixar ou não a legenda. Eu posso deixar a legenda acima. E o rótulos, colocar um valor, né? Referente aos materiais, né? Eu vou deixar a porcentagem que é mais interessante. Avançar. Posso deixar como objeto ou uma nova planilha. Vou deixar aqui como objeto. Concluir. Inserir um gráfico novo. Vou clicar aqui no meio e arrastar um pouco mais para baixo. Feito isso, vou verificar agora aqui em visualizar a impressão, se o gráfico está ok, ó. Comi um pouquinho do gráfico, então arrasta um pouquinho mais para baixo aqui, ok. E um pouquinho mais para cima aqui, ó. Pronto. E agora eu tenho pronto para ser impresso tanto as tabelas como os gráficos. Uma coisa interessante que se eu for no menu arquivo, visualizar a impressão, eu vejo todos esses trabalhos aqui que eu fiz, né? Eu tenho essa opção de imagens, ela faz com que eu apareça ou não as imagens aqui para poder estar configurando, né?
sempre nas pontas. E tem a opção configurar aqui, ó. Ao clicar nessa opção de configurar, eu posso definir esse papel como paisagem, né? Vamos apertar OK? Olha lá, ó. Tá vendo? Ou se eu quiser configurar novamente, vou definir novamente em retrato. Posso, por exemplo, clicando no botão configurar aqui, diminuir a porcentagem de visualização, ó, para 85%, ó. Vai ser impresso dessa forma, ok? Clico no botão configurar, né? Posso escolher o tamanho do papel, que é o papel A4 ou o papel ofício, que é muito utilizado, e colocar um cabeçalho ou rodapé. Cabeçalho, posso colocar aqui na seção central do cabeçalho, planilha de notas e materiais. Aperto OK. No personalizar rodapé, eu posso inserir aqui o número de página aqui na seção da direita, né? Então aqui eu tenho a opção, ó, eu clico aqui, ó, insiro esse botão que é inserir número de páginas, que é o segundo, aperto OK, aperto OK. Está aqui, ó, o número de páginas, vou clicar na lupa para que você veja o número 1 aqui, e aqui, ó, eu tenho, né, o cabeçalho. Observe que esse primeiro aqui é para a página, esse primeiro aqui, desculpe, é para o cabeçalho, e esse segundo aqui é para a página, ó, tá vendo? Esse aqui então é para a página, e esse aqui é para o rodapé, ó. Segura, é sempre segurando o botão esquerdo. Ó, eu posso vir aqui, ó, seguro o botão esquerdo, ó, eu venho arrumando aqui mais pro meio, empurrando um pouquinho mais pro meio, ó, tá vendo? Clique em fechar. Agora está pronto para ser impresso tanto a planilha como o gráfico.